Se você, assim como eu, ficou meio perdido nessa quarentena sem saber o que fazer da vida, eu aconselho você a assistir esse vídeo. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência a respeito de criatividade. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu inventei um monte de coisa pra fazer. Então eu fiz autorretrato, o que me ajudou muito a me colocar no lugar do cliente quando ele tá sendo fotografado. Fiz cursos tanto de fotografia como de maquiagem, de edição de imagem também. Deixa eu ver... Foram tantas coisas, gente, que eu fiz. Editei fotos e tal, fiz um monte de coisa. Só que aí eu tava, assim, me sentindo muito incomodada, porque eu falei, poxa vida, né, os meus clientes... E a parte de eu sair pra fotografar, o que eu tô sentindo muita falta. Lógico que nesse período eu já saí pra fotografar em um lugar fechado, porque externo, infelizmente, não tem como no momento, né? Mas eu fiquei pensando, poxa vida, né, como que eu vou conseguir me manter, o que eu vou fazer, né, pra não ficar parada também. Não é só a parte financeira da coisa, mas você fazer alguma coisa, porque você ficar em casa é entediante, é chato, né, e a gente precisa trabalhar. E aí eu comecei a pensar em um monte de coisa que eu poderia fazer em questão da fotografia. Pra quem me conhece, algumas pessoas sabem que antigamente eu dava aula de inglês. E aí eu pensei em voltar, na verdade eu tenho estudado também, é uma das coisas que eu tenho estudado, pra eu poder voltar a dar aula de inglês nesse período, né, que tem muita gente que também precisa de ajuda. Mas aí, muitas pessoas, antes mesmo dessa pandemia, me falaram, por que você não volta com seus vídeos no YouTube, não sei o que, não sei o que, e aí eu ficava... tenho até vontade, mas eu não sei editar, não sei o que, eu não sei como que vai ser a reação das pessoas, né? E eu ainda me preocupava muito com a opinião das pessoas, né? E aí, Deus falando comigo sobre criatividade. Criatividade. Acho que Deus estava falando comigo há um mês e meio sobre criatividade. Eu falei, tá bom, Senhor, eu tô tentando ser criativa, só que tem algumas coisas que não tem dado certo. E eu começando a ficar frustrada, porque a gente é assim, né? A gente começa a fazer algumas coisas, não dá certo, a gente começa a se frustrar. E a desanimar também. Então, teve um dia na minha igreja, no culto ao vivo, que foram falar sobre finanças. E Deus usou a vida do Alexandre Gomes, que ele é... dono do canal Meu Saldo. Gente, acompanhem esse canal, porque ele é extremamente inteligente, esclarece as coisas, assim, da parte financeira com uma facilidade, sabe? A gente consegue entender de uma maneira simples. E eu tenho muita dificuldade, né, de entender essas coisas. E quando ele fala, minha cabeça, assim, parece que ilumina. Mas, enfim, ele começou a falar sobre criatividade. Aí eu falei... Tá bom, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Por que eu tô falando isso? Porque isso foi num sábado. Na sexta-feira, um amigo meu, que inclusive é o editor dos meus vídeos, Jefferson, você é uma bênção, ele me mandou o link do meu canal. Falou, como assim? Você tem canal e você não posta nada? Aí eu expliquei pra ele porque eu tinha parado com os vídeos e tal, não sei o que. E ele falou assim, eu edito pra você. E aí meu coração ficou balançado, né? Eu falei, meu Deus, fala comigo se é pra eu voltar realmente. Como eu falei pra vocês, a gente precisa orar, ver o tempo de todas as coisas, né? E buscar conselho. Aí beleza, eu falei, bom, tá bom, vou ver. Aí eu comecei a orar. No sábado eu recebi essa ministração e ele falou sobre criatividade, que era algo que Deus já estava falando comigo. E foi muito interessante, porque, se você pegar Gênesis 1, o primeiro verbo é criar. Criar. E a primeira pessoa, Deus. Deus é um Deus criativo e que nos ungiu, né? Colocou sobre nós, sobre as nossas vidas, criatividade. Aí eu falei, bom, tá bom, eu acho que é o tempo, mas vou pedir conselho. Conversei com a minha avó, conversei com a minha líder, conversei com as minhas melhores amigas e todas falaram a mesma coisa, sabe? Me apoiaram, falaram, poxa, o que você vai perder fazendo isso? E ele deu a ideia de eu falar sobre minha profissão e tal, e eu nunca tinha pensado de gravar vídeos falando sobre
a parte financeira, a parte empreendedora e tal. E aí eu falei, bom, tá bom, foi assim que eu comecei. O que eu quero passar pra vocês hoje, né, contando essa minha experiência que foi, tipo, muito louca, porque Deus falando comigo no meu particular sobre criatividade. E aí Deus usa uma pessoa pra falar sobre criatividade de uma forma que eu não tinha entendido ainda. É que você como uma criatura de Deus, como filho de Deus, você foi ungido com o dom da criatividade. Deus é um Deus criativo, então sobre você há criatividade, entendeu? Então assim, se você, às vezes a gente fica meio perdido, poxa vida, mas eu não sei o que eu faço da minha vida, não sei o que, eu ainda vou gravar um vídeo ajudando algumas pessoas a escolher como escolher a profissão. Vou ajudar vocês. Mas muitas vezes a gente fica meio perdido, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Meu, você sabe. Se você, por exemplo, uma amiga minha recentemente começou a fazer doces pra vender. E ela cozinha bem pra caramba, entendeu? Ela faz uns bolos assim que... Eu nem gosto muito de bolo, mas eu gosto do bolo dela. Ela pegou aquilo que ela sabia fazer e colocou em prática. O que você sabe fazer? A gente tem muitos dons, gente, e às vezes a gente vai enterrando, sabe? Não enterre o dom que Deus te deu. Use a sua criatividade, coloque no papel o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer. Porque às vezes você gosta de fazer algo, mas você não é tão bom assim. Então o que você vai fazer? Vai estudar. Então às vezes Deus nos dá ferramentas assim e a gente não aproveita. Então eu voltei pro YouTube porque Deus me deu a criatividade e me deu a ferramenta para voltar. E às vezes Deus tá assim, ó, oi, eu estou aqui te dando uma direção, mas você não tá prestando atenção. Então às vezes tá aí na sua mão e você tá deixando passar. Não perca a oportunidade. Sabe fazer doce? Vai lá, abre seu negócio de doce. Sabe mexer com coisa de artesanato? Faz. Tem gente que é super criativo, gente. Eu sou péssima com artesanato. Sou péssima. Mas, meu, sei lá, se você é bom em comunicação, começa a gravar vídeo no YouTube, entendeu? Você é bom com música, começa a gravar, entendeu? Começa a escrever, começa a fazer cover. Não sei o que você vai fazer, mas eu acredito muito que Deus vai mostrar pra você aquilo que você deve fazer. Que Deus vai te dar uma direção, você vai cair na real e vai perceber que você sabe fazer muita coisa. Ou que talvez você não saiba fazer tanta coisa assim, mas uma coisa que você sabe fazer, você vai fazer com excelência. E esse é o ponto principal. Às vezes tem gente que sabe fazer várias coisas, só que não faz com excelência. E o principal é fazer com excelência. Então, aproveite a criatividade que Deus te deu. Use a criatividade que Deus te deu para abençoar outras pessoas principalmente, mas também para fazer aquilo que você gosta de fazer, ou aquilo que você nem sabe que você gosta e que você vai se dar bem na sua vida. Então, aproveite essa oportunidade. A gente precisa enxergar o lado bom das coisas. E o lado bom dessa quarentena é a única também, né, gente? É que você pode usar a sua criatividade. Gente, vocês têm noção de que através de um vídeo eu fiz a minha unha com sombra de olho. Então assim, como é uma doideira, né? Como que quando a gente tá assim entediado, a gente não pode se render ao tédio. Vai buscar o que fazer, entendeu? Então assim, aproveite. Talvez depois dessa quarentena você... Quando acabar a quarentena, você vai falar, eu já sei o que eu quero da minha vida, eu já sei qual profissão eu vou seguir, eu já sei, sabe? Ou você vai começar um empreendimento, você vai começar uma faculdade, não sei. Mas tenha em mente de que Deus encheu você de criatividade, porque Deus é um Deus criativo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus é criativo e Ele nos deu o poder, né? Ele nos empoderou para sermos criativos também. Então aproveita isso, tá bom? Então, se esse vídeo ajudou você, comenta aqui, né? Se depois de um tempo de você buscar aquilo que você vai fazer, vocês podem falar pra mim, porque eu amo receber os feedbacks de vocês. É muito legal ler os comentários e o apoio de vocês também. Mas é isso, gente. Eu vou continuar falando sobre profissão, mas também vou falar sobre a nossa parte emocional, porque tem mexido muito nesses dias, né, por causa da quarentena. Tem mexido muito com o nosso emocional, o nosso psicológico.
Então eu vou falar aqui também sobre ansiedade, vai ser os próximos vídeos, vou falar sobre ansiedade. Então não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e de ativar o sininho para você receber a notificação. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.